Pulverização é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Entre os componentes de um pulverizador agrícola, com certeza, o componente principal, o componente central num circuito hidráulico de pulverização é o bico de pulverização. Mas o bico de pulverização é montado sobre um porta-bicos. E existe diferentes modelos de porta-bicos. Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns bicos que são classificados como monojet, bijet, trijet, quadrijet ou então pentajet. Ou seja, nesse mesmo porta-bico podem ser associados 5 diferentes tipos de pontas de aplicação. Até porque, em um dos vídeos anteriores, nós vimos que pode ser utilizado, ou melhor dizendo, existem vários tipos de pontas de aplicação que podem ser melhor adaptadas em função das condições de operação. Podem ser adaptadas em função do alvo da aplicação, em função das condições de aplicação que se quer almejar. Nós vemos aqui nesses exemplos principais que eu destaquei, porta-bicos com possibilidade de um engate rápido. E por que esse engate rápido? Porque tradicionalmente, ou melhor dizendo, antigamente, nós tínhamos porta-bicos em que era necessário se fazer a montagem da ponta de aplicação com o auxílio de uma capa roscada, como nesse exemplo que eu trago aqui. Mas hoje, na maioria dos casos, nós temos porta-bicos onde a ponta de aplicação é montada sobre uma capa que utiliza esse mecanismo de engate rápido. Nesses casos principais que eu destaquei, primeiramente, nós vamos observar que essa montagem do porta-bicos é realizada sobre uma tubulação rígida, mas também existe porta-bicos que são aplicados em tubulações flexíveis, como nesse caso, onde nós observamos aqui um espigão, para facilitar o encaixe com a tubulação flexível. Nós também vamos aproveitar para destacar nesses porta-bicos um sistema anti-gotejo, que nós temos aqui onde eu estou destacando com o cursor. Esse é um sistema, então, anti-gotejo. Isso vai ficar um pouco mais visível para vocês nessa vista explodida, onde nós temos o porta-bico e a montagem dos componentes da ponta de aplicação. Vemos aqui a vista explodida, então, de um porta-bicos bijet. E nesse sistema, nessa montagem desse mecanismo, eu quero destacar o sistema anti-gotejo. O sistema anti-gotejo ele é montado na base por meio de um diafragma de borracha, que é acionado, ou melhor dizendo, pressionado por uma mola. Então, esse diafragma pressionado por uma mola e controlado sua pressão através dessa rosca externa, dessa tampa externa com rosca, de certa forma, esse diafragma de borracha pressiona essa parte que nós temos aqui, onde nós temos a entrada de fluxo. Quando nós temos o fluxo em pressão, é claro que nós vamos ter a abertura. Mas ao ser retirada a pressão, ao ser cessada essa pressão, esse diafragma vai pressionar esse orifício e vai funcionar como uma retenção. Ou seja,
nós vamos ter um sistema anti-gotejo. Os componentes do porta-bico montado, vou destacar também os componentes relacionados com a ponta de aplicação. Primeiramente, então, vamos falar da ponta de aplicação, a ponta de pulverização. A ponta de pulverização, nós já vimos também que ela é selecionada baseada principalmente em duas características principais: a vazão da ponta de aplicação, a vazão que é dada em função de uma pressão de operação. Essa vazão possui um campo de variação em função da pressão manométrica. E além dessa característica da vazão, nós vamos observar o tamanho de gotas de pulverização. Então, o segundo critério para a seleção e especificação da ponta de aplicação é o espectro, tamanho mediano volumétrico do espectro de gotas. Lembrando que uma ponta de aplicação pode trazer uma aplicação com diâmetro mediano volumétrico classificado com gotas muito finas. Numa segunda opção, nós vamos observar gotas finas. Ainda numa outra classificação, essa ponta de aplicação pode ser escolhida para trazer gotas de tamanho médio. E ainda existe a possibilidade de pontas de aplicação que trazem gotas classificadas como grossas. E ainda existe a possibilidade de uma classificação de uma pulverização trazendo gotas extremamente grossas. E existe pontas de aplicação específicas. E nesse caso, nós estamos observando uma ponta de aplicação de amplo espectro. Na montagem que nós vemos e observamos o componente da ponta de aplicação identificado pelo número 20, além desse componente, nós vamos também destacar o anel de vedação, uma borracha, também chamada de O-ring, que nós temos aqui em destaque através dessa identificação pelo número 19. E essa borracha de vedação, como o próprio nome sugere, previne vazamentos, perda de pressão na ponta de aplicação. Sobre essa vedação e entre a ponta de aplicação, nós vamos observar o filtro, também chamado de peneira. E em umas aulas anteriores nós vimos que existe filtros de diferentes malhas. Malha média, malha 50, malha 80, uma malha com maior densidade, malha 100, uma malha mais rigorosa. E a escolha desse filtro nós vimos também que depende principalmente da vazão da ponta de aplicação. Quanto menor a vazão, uma necessidade será dada com uma malha de maior densidade. Então, repetindo, quanto menor a vazão, a preferência é que se tenha uma malha de maior densidade para evitar o entupimento da ponta de aplicação. Dessa forma, evitar irregularidades no coeficiente de variação dessa ponta de aplicação. Fechando a ponta, os mecanismos da ponta de aplicação, nós vamos ter a capa. A capa, que nesse caso, identificada como número 7, nós vemos uma capa dedicada para o engate rápido. É o que nós vemos nessa extremidade do porta-bico. Porém, existe também capas roscadas, como nesse caso. Mas volto a destacar que normalmente hoje nos pulverizadores atuais
normalmente nós vamos observar porta-bicos com engate rápido, porque como o próprio nome sugere, o engate rápido facilita o acesso a esses componentes. E o fácil acesso, como nós temos falado, vai facilitar o acesso e a visualização e a manutenção desses mecanismos, como a peneira, como a ponta de aplicação e como a borracha de vedação.